Acredita-se que ela é aquela mulher a quem Jesus expulsou alguns demônios, que Jesus libertou ela de alguma enfermidade. E um dia Jesus estava diante, ali no jantar, na casa de Simão, e de repente essa mulher entra em cena com um vaso de alabastro. Aleluias. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Vocês vão entender já já o que eu estou dizendo. Vocês vão aprender a valorizar pessoas que oram por vocês. Aquela mulher entra em cena. O alabastro que ela levava em sua mão era um pote feito de pedra, somente encontrada nas mediações de uma cidade egípcia chamada Alabastron. Era semelhante a um mármore, mas era mais maleável e facilmente de se modelar potes para fazer perfumes, para se colocar a essência dentro dela. E o nardo era um bálsamo feito de raiz de uma planta da Índia chamada Nardotaxis jatamazi. O nome da planta era essa, que crescia nas montanhas do Himalaia. Os árabes a chamavam de cravo indiano. Não era apenas a distância, mas a raridade da planta que tornava o nardo caríssimo e tão procurado. Aleluia. O alabastro e o nardo oferecido por Maria a Jesus talvez tenha sido o presente mais caro que Jesus recebeu em todo o seu ministério. Alguns eruditos, com base em cálculos de Judas, que avaliou o presente de 300 denários, era o valor daquele alabastro. Um denário é um dia de serviço da época em que Jesus estava ali. Chegaram a calcular o preço, a preço de hoje, de 15 a 20 mil dólares valeria aquele frasco de alabastro. 15 a 20 mil dólares. Em real, 60 mil reais. Estou entendendo nada. A pregação é sobre Lázaro e você está falando de Maria. Meus amados, essa mulher chegou naquela cena e pegou o que ela tinha de mais precioso, de mais valor daquela época. Os historiadores não dizem como ela juntou 300 denários ali, aquele líquido. Mas a história bíblica nos mostra que ela entra na casa de Simão e, independente dos olhares ali naquele momento, ela quebra o vidro e derrama sobre a cabeça de Jesus e sobre os pés de Jesus tudo aquilo que ela tinha guardado dentro daquele vidro. Judas olhou e disse: essa mulher está desperdiçando algo que na época é muito caro. A gente poderia estar gastando isso com os pobres. Aí Jesus olha para ele: tu terás um pobre por muito tempo. Mas a atitude dessa mulher, ela enxergou o que eu fiz pela vida dela. E assim como eu tenho posteriormente que dar o melhor pela vida dela, ela agora está dando o melhor de si para ungir o meu corpo. Aleluia! Para que eu possa posteriormente
mulher baixou e com seus cabelos enxugava os pés de Jesus. Era costume daquela época você chegar na casa de um judeu e ele ungir a sua cabeça com óleo, pegar uma bacia com água e lavar os seus pés, dizendo que você era bem-vindo à casa dele, dizendo que a sua presença ali trazia para ele alegria. E Jesus entrou na casa de Simão leproso e ele não fez, aleluia, não cumpriu o que dizia, aleluia, a lei da época. E aquela mulher que Jesus curava veio até ali e derramou sobre ele o que tinha de mais valor na sua presença. Aleluia, Deus. Aleluia. Agora eu vou entrar no que a mensagem quer dizer para mim e para você. Porque aquela mulher é irmã de Lázaro. E aquela mulher tinha sentido e tinha vivido, aleluia, um milagre de Jesus na vida dela. Jesus tinha uma intimidade. A Bíblia diz que Jesus tinha uma intimidade. A Bíblia diz que ele amava Marta, ele amava Maria e ele amava Lázaro. Havia um vínculo entre Lázaro e Jesus. Havia um vínculo entre Marta e Jesus e havia um vínculo entre Maria e Jesus. Há um vínculo entre Jesus e você que está aqui essa noite. Glória a Deus. O amor dele é um amor sacrificial. Mas o interessante é que talvez tenha pessoas aqui nessa noite que, assim como Lázaro, ou assim como a família de Lázaro, acha que Jesus não está vendo o seu filho longe do caminho. Tem pessoas que talvez tenham dito: olha, Jesus, você não é meu amigo. Se tu estivesse aqui, se tu tivesse operado na vida do meu filho, se tu, ó Senhor, estivesse aqui, a tua presença estivesse no meio da minha casa, o meu filho não estava hoje fora da tua presença. Talvez você tenha mandado pessoas para dar o recado para Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te dizer que, assim como a palavra diz que ele passou 2 dias lá, existe o tempo de Deus em nossas vidas. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O texto diz para mim e para você aqui: o aviso de que Lázaro havia morrido, estava doente, chegou a Jesus num domingo. A Bíblia relata que Jesus passou mais 2 dias ainda a um lugar onde ele estava, perto do Jordão, porque os judeus, pela 7ª vez, queriam matar Jesus. E os discípulos de Jesus, com medo de morrer, diziam, principalmente Tomé: Senhor, como é que eles queriam te matar e o Senhor mesmo assim vai arriscar a sua vida e as nossas vidas para ir até Lázaro, que já está doente, para a gente morrer e o Senhor morrer junto conosco? Jesus disse: olha, ele é meu amigo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu tenho que morrer mesmo, mas eu tenho que mostrar antes da minha morte que eu tenho poder sobre a morte. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, Deus. Jesus saiu em caminhada para Betânia. E na quinta-feira ele chega em Betânia. E era costume daquela época enterrar o morto e passar 3 dias chorando por aquele morto. Todos os dias havia uma visitação para ver se o morto tinha ressuscitado. Porque eles criam, os judeus, que o aguilhão da morte, ou seja, o fel da morte, poderia ter não afetado a alma daquele que morreu, e no 3º dia eles criam que a alma ficava dando volta, né, ao redor do corpo até o 3º dia, para ver se tinha oportunidade de entrar novamente. Era costume da época. E Jesus sabia disso, porque Jesus era judeu. E aí Jesus disse: ainda bem que eu não estava lá, porque o milagre de Deus acontece quando o médico
diz que não tem mais jeito. Aleluia! O milagre de Deus acontece quando o seu amigo da igreja olha para você e diz: está vendo aquele rebelde? Está vendo aquele indisciplinado? Está vendo aquele que vive pecando? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Ele não vale nada. É nesse momento que Jesus aparece. É depois de 3 anos, é depois de 3 dias, é depois de 15 anos, não importa. Quando Jesus chegar diante daquele que está agindo errado dentro da casa dele, algo vai acontecer. Glória a Deus. Jesus chega, Marta diz: mestre, bem sei que tudo que pedires ao Pai, Ele fará. Jesus diz: vai e chama Maria. Amém, Jesus. Chama minha amiga Maria, porque eu quero ter uma conversa com ela. Marta chega e diz: Maria, o mestre está aí. Maria se levanta e ó, a Bíblia diz que ela sai correndo ao encontro do mestre e diz: mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu não vejo diferença nenhuma na fé da viúva de Naim com a fé de Maria, de Marta, para que o irmão dela tivesse ressuscitado. Porque os passos da fé de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um obreiro, é quando Deus ordena vem, ele vem. Quando Deus diz vai, ele vai. Pela fé, quando Deus manda você ir, você se levanta, não duvida e você vai. Eu vou. Glória a Deus. Aleluia, examinando esse texto aqui, quando ele chega e olha e diz, olha aquele povo chorando, Jesus olha para Maria ali e começa a chorar também, buscando todo o conceito bíblico ali, para entender o choro de Jesus naquele momento. O que eu encontrei? Várias coisas poderiam ter levado Jesus a chorar, porque ele foi ali para dar vida, mas havia fariseus que queriam matá-lo. Jesus chorou, talvez, por ver a situação de Marta e Maria e do pecado que nos mata. O aguilhão da morte é o que? É o pecado. Mesmo talvez você estando dentro da igreja, meu amado, eu estando dentro da igreja, nós somos, aleluia, falíveis, nós podemos morrer. A morte física pode acontecer. Eu ando de moto, tem pessoas aqui que andam de carro, tem pessoas que trabalham com eletricidade. Pode acontecer que no seu trabalho você morra e eu morra. E o que Deus falou para mim no dia de hoje foi exatamente isso. Não é porque somos amigos de Jesus que a morte não pode bater em nossas vidas. Ela pode bater em nossas vidas. E a pergunta é: eu e você estamos preparados para que, se a morte bater em nossa porta, a gente está preparado, aleluia, para descansar no Senhor? Porque às vezes não fazemos planos. Vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, daqui a tantos anos eu vou me aposentar. Olha, minha empresa vai crescer mais isso, eu vou ganhar mais isso. Irmão, se Deus não tiver misericórdia e não sustentar as nossas vidas, nós não vamos a lugar nenhum. Aleluia! E a palavra de Deus para mim nessa tarde, quando eu estava estudando, foi: meu filho, te prepara. Te prepara, sabe por quê? Porque você não sabe o dia. Porém, uma promessa de Jesus na Bíblia, que aquele que morrer em Cristo, ainda que morto, viverá. Aleluia. Até agora eu estou falando de Lázaro. Lázaro era crente. Lázaro era cristão. Lázaro amava Jesus e deu certeza que ele, aleluia, pregava sobre Jesus. Isso não impediu de que ele fosse acometido de uma doença e morresse.
está dizendo isso, irmão Fábio? Porque talvez aqui tenha crente que está doente, está reclamando, está dizendo: Deus, eu não aguento mais essa dor, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Meu amado, Deus pode entrar com providência. Glória a Deus.